Vamos lá, galera, continuando. Peguem a apostila, por favor. Aula 8, página 250. Agora a gente vai fazer a atividade. Caso o primeiro ano de balneário já tenha realizado essa atividade, a explicação fica como revisão. Aqui nós temos mostrando a produção de anticorpos pelo sistema imune. Então, a imagem traz a maturação, a diferenciação dos linfócitos, que são aquelas células que irão produzir os anticorpos. Quando os linfócitos entram em contato com o antígeno, que são vírus ou bactérias, entre outros, ele vai ter esse reconhecimento, o anticorpo se acopla no antígeno, fazendo esse reconhecimento, e gera sucessivas respostas imunológicas, com a produção de plasmócitos e, então, células de memória, como o GIF que eu mostrei no vídeo anterior. Percebam que estes linfócitos, eles produzem, expõem uma superfície, em sua superfície, moléculas de anticorpos com diferentes sítios que vão reconhecer esse antígeno, para que eles possam, então, se acoplar. Quando o linfócito é exposto a esse antígeno, se encaixa no seu anticorpo, ele passa a ser ativado. Isso significa que essa célula vai se multiplicar, formando uma população de células produtoras daquele mesmo anticorpo. Então, ela passa a se multiplicar, formando vários anticorpos. Parte dessas células permanece como células de memória, enquanto outra parcela passa por transformações, originando os plasmócitos, que irão produzir e secretar o anticorpo em quantidade adequada nos diferentes tipos de tecidos do nosso organismo. Próxima imagem, página 251, traz sobre a resposta imune primária e secundária. Como vocês podem perceber, a curva da resposta, após a resposta primária, ela é menor. Então, aqui nós temos a primeira exposição ao antígeno, o que vai desencadear toda aquela resposta imunológica, né? Até a produção de plasmócitos e células de memória. Já em uma segunda exposição, essa curva vai ser maior. Por quê? Porque a gente já tem essas células de memória formada. Então, percebam, a primeira curva, logo após a exposição, ela é menor, e a segunda curva, que seria a resposta secundária, ela é maior, devido a essas células de memória já estarem presentes no nosso organismo. E aqui a gente tem um quadro que traz a comparação entre vacinas e soros, que foi o que eu expliquei anteriormente. Vamos lá. A vacina, ela contém o antígeno atenuado. Então, ela contém o vírus ou a bactéria, normalmente o vírus, né, inativado. Já o soro, ele já traz os anticorpos prontos. Então, por favor, completem aí. A vacina, ela faz com que o corpo passe a produzir os anticorpos específicos. Já o soro, como já contém, né, os anticorpos prontos, ele combate imediatamente o antígeno. Caráter curativo ou preventivo. A vacina tem caráter preventivo, certo? Para que a gente tenha tempo de produzir esses anticorpos, caso no futuro tenha uma exposição ao antígeno. Já o soro tem um caráter curativo, ou seja, a resposta é imediata.
Processo lento na vacina e rápido para o soro. A vacina vai formar células de memória e o soro não. E exemplos são vacinas contra gripe, contra poliomielite, sarampo, hepatite, entre outros. O soro nós temos contra acidentes como picada de cobra ou de escorpião, enfim, animais peçonhentos. Então, soro antiofídico, que seria contra picada de cobra, antiescorpiônico, de escorpião, antitetânico, que é contra o tétano, né, causado por uma bactéria, e antirrábico, caso o animal, né, possa estar contaminado com o vírus da raiva. Então, prevenção contra a raiva. E aqui nós temos a atividade número 1. Diz assim: as duas curvas A e B do gráfico mostram a concentração de anticorpos produzidas por um camundongo durante 8 semanas em resposta a 2 injeções de um determinado antígeno. Essas injeções foram realizadas com um intervalo de 6 meses. Identifique as curvas que correspondem à primeira e à segunda injeção. Como eu falei, a curva maior será a segunda resposta. E a primeira curva, que é a menor, é, no caso aqui, representada pela letra B. Então, como ele pede em ordem respectivamente, né? B é a primeira curva e A é a segunda curva. Próxima pergunta. Quais as características das duas curvas que permitem distinguir a curva correspondente à primeira injeção de antígenos daquela que representa a segunda injeção? Como eu disse, a curva maior, ela sempre vai representar a resposta secundária, visto que já tem a produção dessas células de memória. Então, a concentração de anticorpos ali vai ser maior. Próxima pergunta. Por que as respostas a estas duas injeções são diferentes? A resposta secundária é mais rápida, graças às células de memória específicas que já foram produzidas. Próxima pergunta. Vacinas são usadas para prevenir doenças infecciosas. Soros são usados juntos de outras medidas para controlar doenças que não puderam ser prevenidas. Letra A. De que modo as vacinas previnem as doenças? Então, a prof explicou anteriormente que a vacina contém esse vírus, esse antígeno, né? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, atenuado, inativo, e isso vai ser exposto ao nosso sistema imune, desencadeando aquelas reações, levando à produção dos plasmócitos e de algumas células de memória. Então, a resposta, como vocês podem ver ali, as vacinas contêm antígenos, substâncias que estimulam o sistema imunológico para a produção de anticorpos específicos. A memória imunológica assim adquirida confere proteção num futuro contato com o antígeno. Caso não dê para ver na imagem, vocês podem mandar mensagens aqui. E na próxima, diz assim: de que modo os soros controlam doenças que não puderam ser prevenidas? Então, quando você necessita dessa resposta imediata, rápida, com urgência, deve-se aplicar o soro. Portanto, os soros contêm anticorpos que são específicos para o efeito terapêutico. Por isso que muitas vezes, se tiver, né, um acidente com aranha, com escorpião, o ideal seria até levar essa espécime para que eles possam reconhecer e aplicar esse soro, como eu já falei, que ele é específico para cada tipo de situação. E aí,
realizando o combate imediato a esses antígenos já presentes no nosso organismo. Bom, galera, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido e também quero pedir que vocês façam a atividade. Pode ser no plural para quem tem acesso, quem não tem acesso pode fazer no caderno de exercício e aí depois vocês podem postar as fotos aqui para que eu possa estar verificando. Então, a tarefa mínima, aula 8 e 9, bem como a tarefa complementar, aula 8 e 9. Ou no plural para quem tem acesso, ou no caderno de exercício. Por hora é isso. Um abraço, galera. Estou com saudades.